Olá a todos os amigos e irmãos que nos acompanham pela nossa fanpage da OTMF e como OTMF Nômades, temos procurado sempre trazer toda quinta-feira à noite um estudo bíblico que possa acrescentar, né, para a nossa caminhada cristã, também dando uma ideia de nossa procura em relação à mudança de caráter dentro da própria OTMF, como funcionamos como família, né, como instituição. Nós vamos estudar hoje alguns versículos do capítulo 12 da primeira carta a Coríntios, ainda em 1 Coríntios, e através desse estudo pretendemos abordar a importância do sentido de corpo, para que a gente possa aproveitar, né, a grande oportunidade de fazer parte de uma família, de uma comunidade, de um corpo chamado aqui pelo apóstolo Paulo de corpo de Cristo, onde estão aplicados aí todo o sentido, está aplicado aí todo o sentido de corpo para a nossa interpretação. A partir do versículo 4, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 4 diz assim: Existem diferentes tipos de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos. Existem diferentes tipos de serviço, mas servimos ao mesmo Senhor. Existem diferentes formas de Deus trabalhar por meio das pessoas, mas é o mesmo Deus que trabalha em cada um de nós em tudo que fazemos. O Espírito se manifesta em cada um de nós para o benefício de todos. A uma pessoa, o Espírito dá a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, dá a palavra de conhecimento, o mesmo Espírito dá a fé a outro, e a outra pessoa, o Espírito, dá o dom de cura. Ele dá a uma pessoa o poder de fazer milagres e a outra a capacidade de profetizar. Dá a uma outra pessoa a capacidade de discernir se uma pessoa é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. Ainda a outra pessoa é dada a capacidade de falar em línguas que nunca aprendeu, enquanto o outro é dada a capacidade de interpretar o que está sendo falado. E tudo vem do mesmo e único Espírito que dá todos esses dons e decide que dom cada pessoa deve ter. Versículo 12, o corpo humano tem muitas partes e as muitas partes formam um corpo inteiro. Assim também é o corpo de Cristo. Se passarmos a ler aqui o versículo 21, dizem: o olho nunca pode dizer à mão, eu não preciso de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, eu não preciso de você. Aliás, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são realmente as mais necessárias, e as partes que consideramos menos honrosas, nós mostramos mais honra as vestindo, e as partes que não devem ser vistas são as que vestimos com maior cuidado para ser modesto. Enquanto as partes mais honradas não exigem esse cuidado especial. Assim, Deus fez o corpo de tal maneira que maior honra e cuidado são dadas às partes que têm menos dignidade, e assim é criada uma harmonia entre as partes, de maneira que todas cuidam umas das outras igualmente. Se uma parte sofre, todas as partes sofrem com elas. Se uma parte é honrada, todas as partes ficam alegres. Todos vocês juntos são o corpo de Cristo e cada um de vocês é uma parte dele. Ok? Então, o apóstolo Paulo está introduzindo dentro de um contexto de uma igreja que sofria um terrível problema de comunhão, de demonstrar igualdade, de demonstrar importância devida às coisas, de cuidar uns dos outros, e então ele aplica esse sentido de corpo. O corpo de Cristo, ele é composto por pessoas diferentes, de todas as tribos, raças, línguas e nações, a quem o Espírito capacita para trabalhar em sua causa. Ou seja, não é membro do corpo de Cristo uma pessoa que é membro de uma igreja. É membro do corpo de Cristo aquela pessoa que, recebendo o Espírito de Deus, né, pelo chamado da salvação, recebe também a capacitação desse Espírito Santo para poder trabalhar na obra de Cristo nas diferentes áreas, das diferentes maneiras e das formas mais diversas que o Senhor tiver proposto em seu coração. Isso é algo muito importante. Porque quando nós olhamos essa comparação do apóstolo Paulo, que é, como sempre, muito feliz,
ele nos dá a ideia de que nós não somos independentes e o conceito de comunidade sofre, ou seja, é tido como uma importância muito grande. Outro dia eu estava ensinando aqui a respeito de 1 Coríntios capítulo 3, quando falávamos sobre o Espírito Santo, e não sabeis vós sois o templo do Espírito Santo, está sendo falado para uma igreja, cara. Às vezes nós temos uma ideia de que pelo fato de eu ter o Espírito Santo, dele fazer morada em mim, isso me torna um super-homem. Eu posso ser isolado, não, mas a comunhão do Espírito está na comunhão da igreja. Existem duas coisas importantes a respeito do dom que trazido pelo Espírito Santo, que em primeiro lugar ele glorifica a Deus, e em segundo lugar ele edifica a igreja. Se não funciona dessa maneira, esse dom é questionável. Se ele de fato é um dom do Espírito Santo, se pode questionar. Então nós temos que ter uma interpretação que dentro da visão do Evangelho e dentro da visão do projeto de Deus comunitário, ou seja, a partir da salvação, está a aceitação uns dos outros. O que pode colaborar ou não para esse entendimento colabora para que nós nos unamos, para que nós deixemos de lado certas mazelas que geram a separação das pessoas. E pode ser que não colabore, porque entendendo assim, você vendo que não tem nada a ver com isso, que você não pertence a esse grupo, que você não faz parte desse corpo, obviamente que você vai se desligar dele. Mas uma parte do corpo que é desligada, sendo que ela já é um membro, como diz aqui o versículo 26, se uma parte sofre, todas sofrem com ela. Se uma parte é honrada, todas as partes ficam alegres. É como um corpo humano, cada um de nós tem o seu labor, cada um de nós tem a sua função. E o triste é quando a maioria dos cristãos não se preocupam com isso. O triste é quando nós passamos a nossa vida inteira acreditando que a vida cristã se reduz a frequentar igrejas, a fazer parte disso, daquilo e daquilo outro, sem descobrir qual é o desejo de Deus para mim, para que eu possa colaborar com esse corpo, para que eu, como um membro desse corpo, possa ocupar o meu lugar, aquele que Deus tem reservado para colaborar como um todo. Que triste é pensar que existem tantas pessoas que são incapazes de se preparar, de investir, de correr atrás para poder fazer bom uso daquele dom que recebeu. É óbvio que grande parte do dom é dependente do Espírito que o deu, fato, não tem sombra de dúvidas a respeito disso. Porém, nós precisamos aperfeiçoar. Se você foi chamado ao dom pastoral, procure um seminário. Se você foi chamado a missões, procure um treinamento, um seminário que possa te instruir. Se você foi como mestre, mais ainda você precisa dos seminários, você precisa de estudo. Se você foi chamado para ser um conselheiro, prepare-se para isso, para aconselhar. Você depende do Espírito Santo, mas todo o material adquirido é útil para a gente não cair no erro de tantas pessoas e causar dano ao corpo de Cristo. Ao erro de ser espiritualistas demais, peço perdão que eu estou um pouco gripado, mas serem espiritualistas demais, fugindo do sentido lógico de preparação, de executar melhor aquilo que foi dado a mim da parte do Espírito Santo. A ideia de comunidade me faz considerar importante a presença de meu irmão. Me faz considerar importante que eu me capacite para dar glória a Deus com aquilo que eu faço, onde ele recebe a glória e o meu irmão é edificado. Não é à toa que o apóstolo Paulo está citando isso nessa carta a Coríntios, porque ele está tratando justamente um ponto, entre vários pontos, ele está tratando o ponto de comunhão, onde as pessoas grupos eram favorecidos mais que outros. E ele queria interromper isso. E de que maneira ele decidiu raciocinar essa ideia? Foi colocando tudo baixo a dispensação do Espírito de Deus, que distribui os dons e nos faz ligados, vinculados uns aos outros. Isso é comunidade cristã. Isso deveria ser. Quando nós falamos que esses estudos também servem para a consciência do nosso clube, do próprio tabernáculo,
é justamente nesse sentido, onde cada irmão que recebe um escudo, cada pessoa que passa no teste, no crivo, que consegue, uma geração muito difícil disso acontecer, mas aqueles que conseguem fazer, acabam somando, precisam encontrar o seu lugar dentro da UTMF para pensar na glória de Deus e na edificação de nossa família. Esse é o nosso sentido, o sentido bíblico da coisa. Não toleramos traição, não toleramos fofoca, não toleramos palavras que possam colocar em xeque-mate a vida de alguém. Não toleramos nada disso, absolutamente nada disso. Não o toleramos, de forma nenhuma. Por quê? Porque para nós o que faz sentido é a comunhão. E procuramos colocar pessoas nessa dispensação que sejam pessoas capazes de manter essa paz, essa harmonia, entendendo o seu lugar, sua posição e trabalhando arduamente para que sua posição edifique todo o grupo. E, claro, obviamente, que Deus é glorificado nisso. Assim tratamos o caráter das pessoas, não dividindo, mas somando uns aos outros segundo aquilo que o Espírito Santo deu a cada um de nós. Todos vocês juntos formam, ou seja, são o corpo de Cristo e cada um de vocês é uma parte dele. Versículo 27 do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Que coisa maravilhosa! Quando nós tratamos os problemas de comunhão, os problemas de divisão da igreja, a partir do conceito da pessoa de Deus, colocando ela em primeiro lugar, tudo muda. Todo aspecto muda. Eu deixo o meu ego, eu deixo o meu desejo, eu deixo a minha vontade e coloco a vontade de Deus em primeiro lugar. Eu deixo todas as coisas que eu acho certa para poder servir a uma causa muito maior do que a minha, que é a causa da maioria, é a causa da sociedade onde eu estou inserido. E nesse sentido, nós devemos priorizar a comunhão. A comunhão é aquela que permite que uma pessoa invista para que outra possa ir. Sabe essa pergunta que você sempre faz a respeito da oferta, não sei o quê, de dízimo, que é a crise que a maioria das pessoas tem? Pois é, isso é um sentido lógico, não é uma lei imposta para nós, mas é um sentido lógico, um sentido de posição pessoal, de que enquanto uns estão indo, outros investem, porque eu não vou, mas eu vou mandar alguém. Então aí eu invisto nessa viagem, porque eu estou pensando que aquilo que tenho precisa servir a Deus em primeiro lugar. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Assim de simples. O sentido é de colaboração, é de comunhão. A ideia principal do apóstolo Paulo a Coríntios era tratar essa questão colocando o amor a Deus sobre todas as coisas. E nós na OTMF procuramos ensinar para as pessoas que ser parte de nós também é uma oportunidade de Deus para que essa pessoa se sinta vinculada, se sinta abraçada, se sinta parte de um propósito novo. Obviamente que nós temos uma formatação completamente diferente, mas procuramos, através dessa formatação, formar um caráter, forjar um caráter muito mais firme na vida daqueles que estão se agregando, se somando a nós e tendo esse conceito de corpo, onde somos todos vinculados uns aos outros. É bem verdade que dentro da UTMF existem alguns requisitos para você poder entrar, aprovação, enfim. Sim, mas porém a igreja não tem isso. Você simplesmente precisa entender que Deus te chamou para a salvação e atender a esse chamado, deixando-se controlar e convencer pela presença, pelo poder, pela direção de Deus na sua vida. Apesar de sermos muitos membros diferentes, estamos todos ligados à mesma cabeça, que é Cristo Jesus. Assim como ele mesmo disse no Evangelho de João, que ele era a videira e nós os ramos, ligados a ele, todos juntos, ainda que sejamos ramos de diversas árvores, nesse caso da pregação aos que não são judeus, somos como ramos de outras árvores ligados à videira, mas somos todos ligados à mesma videira, com a mesma fonte de alimentação, mesma ideia, mesma fé, mesmo Deus e mesmo mediador entre Deus e os homens. Se nós entendemos bem isso, nos irá bem em tudo que fizermos na igreja.
O problema é quando nosso ego, nossa vontade entra no primeiro lugar e deixamos o amor de Deus, o amor a Deus, de lado e não atendemos nem à comunidade e nem ao sentido primário que é o dar glória ao Senhor. Se você entende que você precisa encontrar um caminho, um propósito novo de vida, que ajuda para isso, procure a gente, escreva a otabernaculomg@outlook.com ou também você pode mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o +56 do Chile, 97352-3863. Esse é o nosso WhatsApp oficial, tá? Então você pode, através dele, se comunicar comigo e assim também a gente consegue conversar com você. Se você quiser fazer parte da UTMF, são os mesmos contatos, aproveite a oportunidade para se informar e quem sabe ser um de nossos supporters, né? Que são os nossos prospects, pessoas que estão distantes, mas que estão também nessa formação de caráter, procurando mostrar para nós sua conduta e sendo também apoiadores e patrocinadores de nossa missão. Para aqueles que interessarem, estamos buscando patrocinadores, estamos buscando meios, nossa família está crescendo e precisamos tocar os projetos segundo aquilo que Deus nos tem dado a oportunidade de fazer e mantendo um espaço para isso. Hoje estamos aqui trabalhando como comunidade, como família, como OTMF Nômades na Igreja Batista Nazaré em Santiago, Contiali, né, que é o nome da comuna aqui, que é tipo uma região de Santiago. E também temos o desejo de fazer aquilo que viemos fazer no Chile antes de ter esse convite de trabalhar nessa igreja. Se você quer ser um dos nossos patrocinadores, por favor, comunique-se com a gente. Pense, tudo que você faz, você simplesmente está atendendo a uma oportunidade que Deus te deu para você ser parte desse corpo. Enquanto nós fazemos uma coisa, outros precisam fazer outra. E estamos todos ligados ao mesmo Deus, debaixo da mesma graça, mediante a mesma fé, tá? Deus abençoe vocês, espero que isso edifique, entenda bem isso, porque essa é a única limitação que você tem de fazer parte da ceia e das coisas importantes do Senhor. Reconhecer a importância do corpo, porque era justamente isso que as pessoas de Corinto não faziam, ver a importância de todos os irmãos dentro da comunidade, dentro do contexto de tempo, de espaço e de irmandade, ok? Deus abençoe, one love, tamo junto, vamos para a glória do Senhor. Adiante. Yes,